para mim, é um privilégio, uma honra, mas é uma responsabilidade minha, né? Quando eu olho lá para Tiago, capítulo, até se puderem ler, Tiago, capítulo 1, versículo 3, ou 3, versículo 1. Às vezes eu confundo. Tiago. Cadê você, Tiago? Deixa eu ver esse aqui. É 3 mesmo. Ó, olha o que ele fala lá em Tiago 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ele fala assim: meus irmãos, não deve haver entre vocês muitos que queiram ser professores. Eu gosto essa aqui foi uma das primeiras que eu ganhei quando eu me converti. É uma linguagem fácil de ler. A NVI é uma versão bem legal também, que é mais fácil. Essa aqui eu gosto bastante, ela me ajudou muito, principalmente no começo. E até vou falar um pouco sobre isso, o que é o começo. O que é ser novo na fé e mesmo tendo velho, né? Por idade. Ele fala, meus irmãos, não deve haver entre vocês muitos que queiram ser professores, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, seremos julgados com mais rigor. Então, olha a responsabilidade minha que tem de vir aqui, né, e dar aula, enfim. Eu tenho essa grande preocupação. E a palavra de Deus fala, não coloque nenhum tio, nenhuma vírgula a mais do que está escrito. Porque a gente vai ser, enfim, cobrado por isso que está fazendo. Então, antes de a gente morrer o velho homem, eu queria falar algumas palavras para trazer a consciência. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia, né? A Bíblia, o que ela representa para a gente? Então, vamos imaginar que assim, a gente sabe que 1 metro, né? 1 metro é mais ou menos isso, né? Ele tem quantos centímetros? 100. Por que 1 metro tem 100 centímetros? É uma regra, né, que as pessoas adotaram, né? Como 100 reais tem 100 vezes 1 real, são aquilo que o homem determinou, né? E a Bíblia, né? A Bíblia, o que ela é para a gente? A Bíblia é a palavra de Deus, né? A gente acredita que ela é a palavra de Deus? Se ela é, a gente tem que procurar estar dentro dela, né? E procurar fazer o que ela manda. Porque eu acho que uma das palavras mais duras que eu vou repassar aqui é quando Jesus falou assim, se você quer me seguir, deixa pai e mãe, tudo e me segue. Se você quer ganhar a sua vida, perde a sua. Aqui. É dura essa palavra. Ou seja, a gente vai ter que negar muito o nosso eu para poder andar com Cristo. Mas é gostoso também. Quando a gente começa a experimentar e ter relacionamento com Ele de forma íntima, quando você sair daquelas águas, você vai receber o Espírito Santo. Foi o que aconteceu lá no primeiro século. E aí talvez algumas doutrinas, algumas pessoas pregam que você tem o batismo do Espírito. E não é uma verdade. Porque quando você batiza nas águas, você já recebe o Espírito Santo. A gente vai ver também isso daqui. Então, é gostoso andar com Cristo, é gostoso ter a presença do Espírito Santo. Mas você vai ser um homem novo na fé, né? E a gente fala que quando é novo, um bebê novo, ele vai precisar de leite. É normal, é assim que a palavra diz. Até muitas vezes foram criticados, né? Falaram, você já deveria né, comer alimento sólido e ainda vocês estão bebendo leite. Tem algumas advertências assim, mas todos nós temos, né, não uma obrigação, mas poder cuidar, zelar. Você vai ganhar um presente aqui, você vai seguir, ler, estudar e se aprofundando cada vez mais. Não que você já não faça, você já faz, mas vai ter que se aprofundar cada vez mais. Lucas capítulo 14, eu queria que nós pensássemos nessa passagem. Lucas é já ensinando,
Lucas não era um dos apóstolos de Jesus. Lucas, ele era um médico. Um médico. Ele escreveu um dos 3 evangelhos, porque só existe um evangelho, e eles são das perspectivas diferentes, se completam, né? Os 4 livros primeiros, não são primeiros, mas é os que estão na ordem, vamos dizer assim. Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro. E o Lucas também escreveu o livro de Atos. Então, se a gente quer entender sobre igreja, a gente estuda o livro de Atos. Atos conta a história da igreja. E é muito legal a gente estudar o livro de Atos. Então, lá Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, 14. Lucas 14, 25 a 33. 14, 25 a 33. Até tem começa assim, condições para ser discípulo. Uma grande multidão seguia Jesus. Estão me acompanhando aí? 14, 25 a 33. Uma grande multidão seguia Jesus. Então ele se virou e disse: se alguém vier a mim e amar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, a sua irmã, ou amar a própria vida mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Ou seja, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar. Não que a gente não vá deixar de amar, ao contrário, né? Quando a gente ama ele, todas as outras coisas vão ser notáveis. E aí ele fala, se alguém não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E se alguém de vocês quiser construir, isso é importante agora, no versículo 28, se alguém de vocês quiser construir uma torre, será que ele não se sentará primeiro e calculará o custo para ver se o dinheiro dá? Versículo 29. Por outro lado, se ele começar a construção e não conseguir acabá-la, todos os que virem farão pouco dele e dirão, este homem começou a construir, mas não conseguiu acabar. Ou, se um rei quiser entrar numa batalha contra outro rei, será que não assentará primeiro para considerar que com 10.000 homens é capaz de enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000? Se ele não for capaz, terá que enviar uma delegação ao inimigo, enquanto este ainda estiver longe, para perguntar quais são as condições de paz. Da mesma forma, nenhum de vocês pode vir a ser meu discípulo, se não renunciar tudo que tem. Eu gosto de essa passagem, ele fala muito sobre pense bem, ou seja, aceitar a Cristo. Batismo é um ato, de alguns atos que a gente tem que fazer. Aceitar a Cristo é calcular a despesa, é como ele está falando. Eu vou construir um prédio, se eu não tiver dinheiro, eu vou passar vergonha. Ele fala, então calcula antes. E se você vai enfrentar um exército que você tem menos soldado que o outro, não vai. Pede paz, entrega lá a bandeira da paz, se rende. Né? E quem é o nosso maior inimigo? Não é Satanás, é o próprio Deus. Ele é o único capaz de botar a gente no inferno e também no céu. Ele que vai julgar. Satanás, ele é o único que a certeza que a gente tem que ele é o único que já está condenado ao inferno. Nós não. Ainda Jesus não voltou. Todos ainda, ele não voltou porque para que ainda todos possam chegar ao arrependimento. A gente sabe que nem todos vão. É uma escolha, né? Mas quem vai ser capaz de falar, ei, quem vai tirar, né? Quem vai escolher, né, o trigo, tirar o trigo, enfim, quem vai fazer essa escolha é Ele, é Deus. Então, eu não posso com Deus, quem é que pode com Deus? Por isso que eu me entreguei a Cristo. Ao contrário, eu quero estar com Ele, né? Além de todos os outros deleites que eu vou ter e tudo mais, mas é uma coisa importante, porque
ele fala que é pior, eu não sei o que vai ser pior. Aquele que já conheceu, experimentou, viveu e abandonou. Então é pior. Eu acho que se a gente também, como ser humano, a gente deve se chatear muito, aquele que andou do teu lado, aquele que foi fiel ao teu lado, e aquela pessoa que de repente te traiu. A gente fica chateado como ser humano. Você acha que Deus não vai chatear? Ele entregou aquilo que ele tinha de maior valor, que era o seu filho. Ele amou de tal forma que ele entregou. E aí você aceitou, experimentou, viveu. E aí é como se você desprezasse aquilo de mais precioso que ele tem. O próprio Deus na terra veio para poder salvar todos nós. E a gente ignorou isso, deixou isso de lado. Então, é muito importante a gente ter certeza do que a gente quer fazer, seguir esse caminho. Porque existem alguns passos para a gente poder fazer. O batismo, ele é um dos, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa passagem que o próprio Jesus falou. A aula aqui que você vai ter depois, eu vou te entregar, para você ter mais a profundidade, pense bem. Né? Aí fala, antes de tomar essa decisão, essa aula, eu vou só estar dando uma repassada por cima. No próprio livro de Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 9, versículo 23 a 26. 9, 23 a 26. 8, 9. 9, 23 a 26. O próprio Jesus, tá? E depois disse a todos, se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz todos os dias e me seguir. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, como eu disse, né? Eu não, né? A palavra está dizendo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por minha causa, salva-la. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro, se ele mesmo for destruído, ou se perder? Se alguém tiver vergonha de mim, Jesus falando, e das minhas palavras, o Filho do Homem também terá vergonha dele, quando vier a sua glória e na glória do Pai. Né? Olha a obrigação, né, o dever que a gente tem. Negar a si para ganhar a vida eterna, mas também a gente deve confessar, né? Falar a nossa fé, né, para os irmãos. Porque a fé sem obra não vale nada. É como se parece que você não conseguisse. Ele fala lá em Tiago, se você tem fé e não tem obra, é como se a gente olhasse num espelho e logo já se esquecesse da nossa imagem. Ou seja, não tem validade nenhuma. Então, a obra, né, a gente não vai ser salvo pelas nossas obras, mas sim por aquele que fez, né, a obra, que salvou a gente, que morreu pela gente, mas é uma forma de você falar que você agora é um novo homem. Então é a nossa conduta, né, a nossa conduta. E é um caminho, Todos nós pecamos, e todos nós estamos aqui por essa condição de pecador, mas que agora não tem mais condenação. Você sai da água, já não está mais, não está condenado, está salvo, né? Por quê? Porque mediante a fé que a gente tem em Cristo. Então, essas duas passagens, teria muitas outras para falar sobre o cálculo, né? Essas duas passagens eu acredito que é bem importante para a gente poder pensar, para eu pensar também para a minha vida. E todos aqueles que já fez compromisso. Então é um compromisso que a gente tem, né? É um compromisso que a gente tem. Ele fala o quê? Que só no final que a gente vai ganhar a coroa da vida. Então é uma jornada, é um caminho, né? Então a gente tem que estar nesse caminho. Então essas duas passagens falam bastante do compromisso que eu fiz, que você quer fazer mediante
aceitar, né, a andar com Cristo. Uma vez que eu aceitei a Cristo, eu passo a pertencer a um reino. A um reino que a gente chama de igreja, é uma parte do reino dele. Porque a palavra em si, igreja, a gente vai entender, a palavra igreja é uma palavra, na sua tradução, assembleia, reunião, né? Nós estamos na igreja. E não tem nada a ver com esse prédio. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça de uma vez por todas, porque a gente tem muita dificuldade. Ainda mais nós. Recentemente eu fiz um estudo, no instituto que eu estudo, eu estava estudando a história da igreja, né? E a maior dificuldade nossa, inclusive, nós brasileiros, a gente foi muito incutido na nossa cultura o catolicismo, tá? E o que eu estou falando, não estou falando aqui o que é certo, estou falando da história, tá? Foi assim que aconteceu. Por que assim que aconteceu? Quando a gente fala de cristianismo, né, de Cristo, da igreja que ele fundou, que a gente vai ler, quem fundou a igreja foi ele, né? Ele, o próprio Cristo. E quando eu, então, batizo, aceito a Jesus e quero andar com ele, eu agora faço parte do corpo, desse corpo. E ele é muito mais, é só espiritual e não é físico. É que o físico, o nosso espírito está dentro do nosso corpo, esse corpo pecaminoso, que ele vai morrer. Esse corpo nosso vai sucumbir porque ele é um corpo de pecado, né? E a gente vai ressuscitar quando Jesus voltar, ou se ele voltar e a gente não morrer, a gente vai ser arrebatado. Mas vai ser arrebatado num corpo, a gente vai estar num corpo poderoso, santo, puro, que não vai ter mais dor, não vai ter nem noite. Vai ser só de dia. Vai ser, nem olhos viu, né, falaram, nem ouvidos ouviu, nem coração nenhum sentiu. A gente não tem ideia do que Deus preparou para aqueles que o seguem, deve ser muito, muito maravilhoso. Quando eu vejo um pouco desse mundo que a gente viaja, ou de avião, ou olha na internet, olha que lugar lindo esse país, esse planeta. O planeta é perfeito, né? Os astros, tudo é perfeito. Então imagina o que ele preparou ainda para a gente. Mas a palavra, voltando, igreja, né, é uma assembleia, é uma reunião. E olha, essa reunião que a gente faz aqui, ó, onde está o púlpito aqui, todo mundo sentado, né, que a gente faz aqui todo domingo, isso aqui é de poucos séculos, né, de séculos poucos para frente. A reunião da igreja do primeiro século não era todo mundo sentado falando. Era diferente a reunião. Por aquilo que parece. Primeiro era feito dentro das casas, né? A gente vê lá em Atos, capítulo, eu falei, lê a história de Atos, é muito, muito legal. Essa igreja primitiva, né, que Jesus fundou, lá em Atos capítulo 2, quando começou a igreja. Não tinha liderança, todo mundo servia um ao outro, né? A maioria, quem aceitou a Jesus foram os judeus. Depois, lá no capítulo mais para frente, 6, 7, vai ter o gentil entrando na igreja, que somos nós, que Paulo pregou, enfim, e aí teve até uma discussãozinha com Pedro, o anjo teve que conversar com Pedro para entender, porque eles achavam que Jesus era só para os judeus, né? Mas enfim, Jesus veio para toda a nação, para resgatar todos. E o próprio Jesus condenou o prédio, ele falou, não vai ficar prédio, vocês adoram idolatrar as coisas, né? E por conta da liderança, né, dos bispos, presbíteros, pastores, que as igrejas começaram a precisar dessa organização, começou a ter a divisão. Tudo começou na liderança. A igreja de Cristo, a igreja que ele fundou, não existe líder. Só ele é o líder. Só. Quando existe liderança, tem problema. Aí tem política, tem dinheiro,
aí descambou tudo isso. E aí você tinha um clero dentro da igreja, concuminado com a política, que era o Império Romano, e aí começou a ter essa divisão e essa potência muito grande, e aí ficou uma igreja muito pequena, e a igreja crescendo, né? O catolicismo crescendo, espalhando, e aí vai tendo várias outras divisões. Mas o que eu queria ler, a igreja da qual nós pertencemos, da qual ele criou, ele fundou, lá em Mateus, que é o primeiro livro, no capítulo 16, versículo 18, 16 e 18, ele diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e que sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e os poderes da morte não prevalecerão contra ela. Então, quem fundou a igreja? De quem é a igreja? Quem edificou a igreja, segundo esse versículo? Jesus. A igreja é dele, ele que fundou, né? Ele é o cabeça. Então a gente precisa entender muito bem que ele é o fundador, ele é o líder. E quem nós somos? Né? Nós somos o quê? Um membro. Então quem edificou a igreja foi Jesus. Lá em Atos 20 e 28, a gente tem... Eu falei, é muito bom estudar o livro de Atos, que ele fala muito sobre toda a igreja. 20 e 28. Eu preciso trocar meu óculos para perto, que eu estou... Ele fala, estejam alertas e cuidem, tanto de vocês mesmos, como também de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastorearem as igrejas de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, por que foi instituído, né, esses homens para ajudar? É para servir, e não para ser líder. Isso foi o mal da igreja, né? Ainda aqui, ele está falando que Jesus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. A igreja é dele, de novo, a igreja é de Cristo, não é de ninguém, né? Se a gente olhar lá em Romanos 16, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta para os Romanos, 16, ele diz assim: cumprimentem-se com um beijo santo, todas as igrejas de Cristo mandam lembranças, né? Mais uma vez, a igreja é de Cristo. Em nenhuma, Joel, nenhuma passagem você vai ver um outro nome da igreja. Porque, de fato, a igreja é dele. E muitos até me questionam bastante. Marcos, que igreja você pertence? Eu falo, de Cristo. Não, mas qual é o nome da igreja? Eu falo, é de Cristo. Você está entendendo? Não, mas aonde que é? Onde que é a placa? Aí eu falo, não tem. É um prédio. Né? E até eles tinham dificuldade, os discípulos falam, Senhor, quando que é? Onde está esse reino? Porque imagina, eles estavam sofrendo, né? Eles sofrendo perseguição sobre o império, eles cobravam impostos. É um massacre do povo. E aí eles sabiam que havia um Messias. E aí aparece o Messias, um homem não era bonito, simples, de uma cidade de Nazaré, e fez muitos milagres, muitos sinais, até muitos que ele falou que nem aqui estão registrados, que diz a Escritura. Ele morreu, mataram ele ressuscitou, apareceu,
né, para 500 discípulos e também para os seus apóstolos. Ele provou que era Deus, e aí todo mundo provou e fundou o seu reino, só que eles não estavam entendendo, eles achavam que era um reino físico, que eles iam sair daquele sofrimento. E aí eles questionaram certa vez, lá no livro de Lucas, acho que 17:10, ele fala: Senhor, onde está esse reino? Ele fala: o reino dos céus está dentro de vocês. Porque nós temos o Espírito de Deus dentro da gente. Né? Quando Deus nos criou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Ele criou o homem e depois ele soprou no capítulo 2, ele soprou o Espírito, a alma vivente na gente. E ele fez lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à imagem de Deus. Quem é Deus? Deus, ele é criador, Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso. Tudo isso a gente tem essa característica dentro da gente. Só que isso foi perdido por causa do pecado. E ele então fundou essa igreja, da qual nós queremos pertencer, nós pertencemos a essa igreja espiritual. Eu estou estudando também sobre as regiões celestiais, porque agora existe uma região celestial e a igreja de Cristo que ele fundou já vive nessas regiões celestiais. Ele falou para Pedro: o que você ligares no céu estará ligado na terra e vice-versa. Se desligar, você desliga. Quando nós estamos reunidos aqui hoje como igreja, entoando ao Senhor, lendo a palavra, a gente talvez não perceba, mas a gente vai sentindo a presença de Deus na nossa vida. Essa presença do Senhor está nessa região celestial que a gente não vê, mas a gente sente, que é o Espírito Santo de Deus, da qual a gente foi selado no dia do nosso batismo. Então, essa é a igreja. É difícil talvez a gente entender, por quê? Porque a gente vive numa cultura talvez, ou a gente se inseriu em um lugar aonde que muitas vezes quem fundou esse lugar que a gente vai é um homem. A igreja parece mais igreja de um homem do que de Cristo. E eu já tive a oportunidade de ir a alguns lugares e falei: Cristo não está aqui. Né? É tudo que eles estão fazendo, não é. Mas isso já está previsto e a gente vai ver. Já está previsto. Né? Cuidado, vai ter lobos no meio. Foi assim que aconteceu. Ele está falando isso lá no primeiro século? Está falando do contexto de lá, porque é verdade, foi assim que aconteceu. Inclusive, quando vocês tiveram a oportunidade de estudarem o livro de Apocalipse, 95% do livro já aconteceu, tá? Tudo que as pessoas estudam aí e falam é besteira. O apóstolo João estava preso numa ilha de Patmos, quando ele teve a visão, escreveu aquelas cartas para 7 igrejas, da perseguição de Nero. Nero era o imperador na época que queimou um monte de cristão. E já Jesus falando: ficam firmes, porque vocês vão ser perseguidos em meu nome. E a gente até hoje, quando a gente fala de Cristo, a gente de certa forma ainda é perseguido. Mas longe do que esses apóstolos viveram, desse sofrimento. Ainda assim tem alguns países que sofrem. Uma Coreia do Norte, tem alguns irmãos na África que a gente tem contato que também sofrem, né? Até às vezes perseguição de morte. Tem algumas culturas que não aceitam. Mas aqui no Brasil, mesmo porque a maioria é cristão. Um cristão, sei lá, que adora uma virgem, que adora um outro santo, mas é Cristo que eles estão pregando. Então, isso de certa forma a gente tem facilidade, a gente não tem muita perseguição. Talvez uma perseguição de um amigo, alguém que vai tirar um sarro da tua cara, e talvez você fique com vergonha, e ele falou: se você não falar de mim, eu também não vou falar para o meu pai. Então, a gente precisa proclamar, se todos nós estamos aqui, porque um dia alguém, né, usado pelo Espírito Santo, falou para a gente quem era Cristo. E a gente chegou até aqui, né, reunidos, não aqui no prédio. Então, mais uma vez, Joel, e para todos nós, lembrarmos disso. Nós pertencemos a essa igreja, a igreja de Cristo.
Você tem que ter isso em mente, sempre. Eu não pertenço a uma igreja de placa e de homem, porque quem fundou a igreja foi ele, e não foi nenhum pastor e nenhuma outra pessoa. Porque senão você não vai pertencer a esse corpo, você vai pertencer a um outro, a não ser ele, né? De novo, se a gente pegar Mateus, que é o livro, Mateus lá, eu nem vou ler que a gente já leu já 2 vezes. Mateus 16, 18, ele falou que quem fundou a igreja foi Jesus. Se a gente agora pegar essa passagem que está em 1 Coríntios, era uma igreja, Joel, onde ficava num lugar meio que porto, sabe? Meio que um pouco pior que o Porto de Santos, assim, onde tinha muita passagem de mercantil, essa cidade. E parece que Paulo investiu bastante tempo nesse lugar. E tinha uma igreja fervorosa lá, mas cheio de problema. Cheio de problema por quê? Justamente porque essa entrada e saída de gente, idolatrava outros ídolos, comidas para ídolos, prostituição no meio. Então, um monte de problema tinha nessa igreja. Então, Paulo investiu bastante tempo, escreveu 2 cartas, inclusive, para os irmãos de Coríntios. Ele ficou, parece que uns 3 anos lá, segundo a história. E aí ele diz justamente isso, no contexto de lá e trazendo para a gente nos dias de hoje. Lá em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, no versículo 12, olha o que a gente lê. 12, 12, ele diz assim: cada um de nós tem um corpo. A gente tem um corpo, com muitas partes. Mas, embora essas partes sejam muitas, elas formam um só corpo. E Cristo também é assim. Então, o que a gente vê? A igreja é única. Ele é o cabeça e nós somos parte desse corpo. Porém, um só corpo. Espiritual. E ele faz esse paralelo com o nosso corpo. Ele dá essa identidade. Cristo, por acaso, está dividido? Não. Agora, será que nós pertencemos a esse corpo? É isso que a gente tem que pensar. Por acaso ele não está dividido. No próprio 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 20, um pouco mais para frente, ele diz assim, ó: é certo que há várias partes, mas somente um corpo. Ele repete de novo. Paulo está dizendo para os irmãos de Coríntios. No versículo 27 ele diz: vocês todos juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é uma parte desse corpo. Ou seja, o corpo está dividido? Não. Ou a gente está nesse corpo, ou a gente não pertence a esse corpo. Né? Porta estreita, porta larga. Muitos chamados, poucos escolhidos. Né? É assim. Então, cabe a todos nós ao quê? A conhecer e pertencer e conhecer essa verdade e fazer parte dessa igreja, né? Para não ter esse problema. E eu vou falar aqui, para concluir, que não vou concluir, mas eu vou fazer algumas leituras de algumas passagens. São 12 leituras, tá? Para a gente concluir, que são um passo a passo para a gente entender esse compromisso que a gente vai ter. Daqui a pouco você vai fazer. Romanos 6, 23. Então, lá em Romanos 6, 23. Ele diz assim: porque o salário do pecado paga é a morte, mas o presente gratuito dado por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, você todo dia lá trabalha. Você está trabalhando, servindo os outros, né, ali, né, levando as pessoas. Eu também, hoje estava lá servindo as pessoas, cuidando dos animais, e elas deixam um dinheiro para a gente. Né? A minha irmã também faz o trabalho, todos nós
de alguma forma trabalhamos e recebemos um salário. Certo? Mas quando eu peco, o que eu recebo de salário? Segundo versículo. A morte. Mas eu te pergunto, você peca? Sim. Você morreu? Que morte que é essa? Espiritual. Né? E o que a gente precisa fazer? Precisa o quê? Ele falou, aceitar o quê? Ele falou depois, continuando o versículo. Vamos ler de novo? Ó. O que ele fala lá depois? Ele fala assim, ó, ele conta, porque o salário do pecado, quem paga é a morte, mas o presente, gratuito, porque para a gente foi de graça, ele que pagou o preço. Né? O presente gratuito dado por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas por que a gente às vezes não quer aceitar esse presente? Essa é a verdade. A gente às vezes fica negando o presente e colocando Jesus naquela cruz. Parece que ele não sai de lá. A gente precisa aceitar esse presente dado por Jesus. Acreditar que Jesus é o nosso Senhor. Segundo Coríntios, um pouco mais para frente, 5:10. 5:10. Ele fala, todos nós que comparecer diante de Cristo para sermos julgados, cada um receberá o que merece. Seremos julgados de acordo com o bem ou o mal que tivemos feito, enquanto vivemos nesse corpo terrestre. Então não adianta a gente ficar terceirizando. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. É uma escolha. Eu falo que a segunda forma maior de Deus nos amar é dar a liberdade de a gente escolher Ele. Mas tudo que Deus quer, Joel, é que a gente queira Ele. Ó, de novo, tudo que Deus quer é que a gente queira Ele. É como você para o teu filho. Tudo que você quer é que teu filho queira você. E não que você o obrigue que ele faça. O amor de um pai não é trancar o teu filho, prender ele nem poder sair de casa. Ele nem sabe o que está acontecendo lá fora. A gente não tem a certeza de que ele nos ama. A gente só vai ter a certeza quando a gente abre a porta e fala, vai filho. E ter a vontade, né, o desejo de que ele vai voltar. É isso que Deus faz. Essa é a liberdade que Ele nos dá, de a gente escolher. Isso é amor. A segunda, porque a primeira é porque Ele entregou o Filho. Não tem outra forma de tentar achar a maior forma de amor de Deus, de Ele dar em sacrifício o seu Filho. João 3,16, ele diz o quê? É muito conhecido. Como eu disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que a gente não venha a perecer, mas tenha o quê? A vida eterna. Né? Foi assim que fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna. No próprio livro de João 8:24, João 8:24, diz assim, por isso que é que eu disse que vocês morrerão em seus próprios pecados, se vocês não acreditarem que eu sou, Jesus falou, certamente morrerão em seus pecados. E por causa dessas palavras, Jesus foi uma das palavras muito fortes que os fariseus e os sacerdotes mataram ele. Por inveja, mas ele disse, eu sou. Quem disse isso foi o próprio Deus que falou aonde? Lá para Moisés. Quando Moisés subiu, ele perguntou a Moisés para Deus, Deus, o que eu vou falar para o povo? Vou falar quem é você? Ele vai falar o quê? Ele falou, fala que eu sou. Olha que privilégio aí, ó. Eu sou. E quem falou isso? Jesus, ele repetiu isso. Eles ficaram loucos. Ele falou, o quê? Você está dizendo que você é Deus? Porque Jesus era Deus. E foi por conta disso que ele também
foi levado para a cruz. João 14, um pouco mais para frente, de 1 a 14, eu gosto muito dessa leitura, diz assim, 1 até 14. Jesus disse: não se abalem, continue confiando em Deus e continue confiando em mim. Na casa do meu pai há muitos cômodos, em outras versões há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Depois de ter ido preparar lugar para vocês, eu voltarei. Eu então levarei vocês comigo. Amém, Senhor. Maranata, que venha Jesus. Para que possam estar onde eu estiver. Vocês sabem como chegar ao lugar para onde eu vou? Tomé então disse a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu a ele, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, estar em Cristo é estar na verdade. Porque o pai da mentira a gente sabe quem é, o concorrente. A concorrência desleal que não ganha, já perdeu. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecessem, então conheceria quem? O meu Pai. Olha como ele está dizendo que ele é Deus. De agora em diante vocês conhecem, pois o já viram. Felipe disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda não me conhece, Felipe. Quem me viu, viu também o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não vêm de mim. O Pai que vive em mim está fazendo as suas próprias obras. Acredite em mim. Quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, se não for assim, acredite pelo menos por causa das obras que eu faço. Digo a verdade a vocês, aquele que acreditar em mim, fará as coisas que eu faço e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai receba a glória por meio do Filho. Qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, eu farei. Agora, por que a gente pede e Ele não dá? Porque a gente pede para os nossos deleitos, nossos prazeres. É incrível. A gente só quer ser avarento, acumular, né? E eu não estou falando só de dinheiro. Talvez é algo para pensar, porque eu já questionei, Senhor, mas por que eu estou orando ao Senhor e clamando ao Senhor? E aí eu sinto o Espírito Santo falando, no fundo você sabe para que você quer isso, né? É para os nossos prazeres. E é lindo ouvir essa passagem, porque aqui a gente vê a grande revelação, aqui é o auge de Jesus. Jesus está revelando quem Ele era. Ele era o próprio Deus. Filipenses 2, de 6 a 11. Filipenses 2, de 6 a 11. Diz assim: embora ele fosse Deus na sua natureza real, ele não pensou ser igual a Deus. Era algo para utilizar para o seu próprio benefício. Ao contrário, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo, tornando-se igual aos homens. E quando ele apareceu em forma de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até o ponto de estar dispostos a enfrentar a morte, e morte de cruz. Se você estudar, Joel, e ver o que é uma morte de cruz na época, é a pior morte que a gente pode pensar. Uma morte vergonhosa, humilhante, né? De gente que era o Barrabás, era o assassino que estava ali.
E não era, o nosso Deus foi crucificado ali. E teve essa morte de cruz. E no versículo 9 fala assim: por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os outros nomes. Isso aconteceu para que todos se ajoelhem quando ouvirem o nome de Jesus, tanto aqueles que estão no céu como aqueles que estão na terra, ou mesmo debaixo da terra, para que toda a boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Joel, a única certeza que a gente tem é que Jesus vai voltar ainda. E que um dia, aqueles que não acreditou vai falar: esses cristãos tinham razão, hein? E todo mundo, ele não fala nenhuma, todo joelho vai se dobrar diante dele. Essa é a certeza que nós deveria, né? E tem que queimar no nosso coração. Colossenses, 7ª passagem de 12, Colossenses 2, um pouquinho mais para frente, 2, 3 livros. Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim, 2, 13 e 14. Vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não tinham recebido a circuncisão que é feita por Cristo. Mas Deus lhe deu a vida junto com Cristo e lhe perdoou todos os pecados. Ele cancelou o registro da dívida que mostrava todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus e anulou pregando-o na cruz. Dessa forma, todos os nossos pecados foram perdoados. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, um pouquinho antes, versículo 7. Efésios 1, 7. Diz assim: em Cristo nós somos libertados pelo seu sangue e pela sua rica graça somos perdoados em nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3 a 8, um pouquinho antes também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3 a 8. Diz assim: antes de tudo, eu ensinei a vocês que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou, como também dizem as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois disso, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos em Cristo, de uma só vez. A maior parte dele ainda está viva, na época, né? Viva, embora alguns já tenham morrido. Depois Jesus apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por fim, ele apareceu também a mim, como uma pessoa que nasceu fora do tempo, que foi o apóstolo Paulo, né? Aqui. Romanos 6, 38, um pouquinho antes também, Romanos 6, 38. Diz assim, Romanos... 1 Coríntios, Romanos 6, isso, de 3 a 8, desculpa, Romanos 6, de 3 a 8. Ou vocês já estavam esquecendo que nós fomos batizados para ser parte de Cristo? Fomos também batizados para tomar parte em sua morte. Assim, quando fomos batizados, morremos com Cristo e fomos sepultados com Ele. Fomos sepultados com Ele para que, como Ele ressuscitou dos mortos pelo poder glorioso do Pai, nós também possamos viver uma vida nova. Para que, se nós fomos unidos com Cristo, morrendo como Ele morreu, seremos também unidos com Ele. Quando ressuscitamos dos mortos, como Ele ressuscitou. Sabemos que a nossa maneira antiga de viver morreu com Cristo, na cruz. Para que a nossa natureza pecadora não tenha mais poder sobre nós. E assim não sejamos mais escravos do pecado. De qualquer pessoa que tenha morrido com Cristo está livre do controle do pecado. Amém. Essa passagem é poderosa. A gente vai matar o velho homem para viver uma nova vida. E a 11ª passagem
1 Tessalonicenses capítulo 4. Um pouquinho mais para frente, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. 4, 16 a 17. Ele diz assim: pois, quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá dos céus, e quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa mente, o nosso pensamento, né? A fé que a gente tem que ter de que um dia vamos estar com Ele, né? E um dia vamos ressuscitar. E para concluir, Joel, eu gosto muito de mostrar, né, essa mão aqui, né? E depois eu vou fazer um apanhado geral do que a gente falou, né? Foi assim que eu aceitei a Cristo. E no próprio livro de Romanos, né, capítulo 10, versículo 17, antes de falar sobre a mão, Romanos 10, 17, ele vai falar assim, ó. Isso, Romanos 10, preciso de qualquer jeito o óculos. Assim a fé vem ao se ouvir a mensagem, né, a palavra, e a mensagem é proclamada por ordem de Cristo. 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas espera, né? Eu tenho estudado bastante sobre como funciona a mente, e a mente é aquilo, ela acredita na história que a gente conta para ela. Se você contar uma história para ela, ela vai acreditar. Ela não sabe distinguir o real do imaginário, desde que ela passa a ver que aquilo é real. Então, a gente precisa contar, a gente está vendo que a história, que ela vem por onde? Vem através da leitura da palavra. Quando eu começo a ler, a estudar, a me aprofundar, né, e não ser deixado levar por qualquer doutrina de homens, mas sim, como a gente falou, a doutrina de Deus, aquele que nos fundou, né, fundou a igreja, que é Cristo, a gente passa a acreditar, porque a gente começa a ler as histórias e passa a nossa mente a passar a acreditar, a ter fé. Então, a fé vem por onde? Pelas Escrituras. Então, o que um cristão deve ter até o resto da nossa vida? Estudar. Né? A gente está aqui nas quartas, sábado, domingo, a escola dominical, a gente tem falado bastante de ir, porque eu preciso estudar, preciso ir para os institutos, eu preciso me aprofundar. É estranho o quanto, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né, o próprio Bernardo, ou a minha irmã com o Noah, com o Cauê, a gente conversando nas quartas-feiras, a gente obriga, hoje eu fui na formatura do meu sobrinho, a gente obriga os nossos filhos a ir para as escolas, mas não obriga, mas a gente coloca que é um padrão, mas a gente esquece de colocar os nossos filhos para estudar a palavra do Senhor. Esse é o maior erro. Infelizmente eu tenho filhos agora com 23 e um de 20, mas eu tenho munido ele de um monte de coisa. E eu vou munir você de um monte de coisas, como eu tenho feito com o Fábio, né? Eu espero que ele tenha passado para a Bia, porque eu falei logo a primeira passagem que eu leio, né? Eu tenho como aquele que está transmitindo a palavra, Tiago 3, né, que a gente viu, eu tenho a responsabilidade, porque eu estou fazendo isso. E a gente deveria ter essa mesma responsabilidade dos nossos filhos, né, porque a gente é pai, né, a gente é mãe, a gente deveria ensinar, porque é aqui que vem a fé, em Cristo Jesus. A gente não vai ter fé só sentado nesse banco e me ouvindo. A gente tem que debruçar, tem que ler, tem que estudar, né? Como os irmãos de Beré que ficavam, né, estudando e vendo se é verdade isso que estava escrito. E aí, falando da mão, a primeira coisa que a gente tem que ter, né, o batismo ele é um ato importante, mas o primeiro passo que a gente tem que fazer é, eu creio em tudo que o Marcos está falando, né? A gente já está aqui 1 hora falando sobre Cristo. Eu creio
que esse menino, Jesus, que o mundo vai comemorar agora, dia 25, o nascimento, que nem foi essa data, mas você acredita que essa virgem, o Espírito cobriu ela, e que há mais de 2000 anos nasceu esse menino, que aparece, como a gente leu na quarta-feira aqui na nossa aula, ele aparece depois na figura de 12 anos, junto com os principais estudiosos no templo. Ele estava lá com 12 anos, aí depois ele não aparece mais, ele vai só aparecer mais tarde, quase 30 anos, para poder, estou falando, vai aparecer na Bíblia, né? Falando sobre a missão dele. Você acredita que ele era o próprio Deus que a gente leu aqui? No auge dele, quando a gente leu em Mateus capítulo 14, a gente viu. Você acredita nele? Né? Em João 8, ele diz lá. João 8, você crê? Então é o número 1, o dedo 1 da mão. Eu preciso, todos nós precisamos. É gostoso ver essas aulas porque isso reforça a nossa fé. Né? 8:24 diz assim: por isso é que eu disse que vocês morrerão em seus próprios pecados. Se vocês não acreditarem que eu sou, certamente morrerão em seus próprios pecados. Então, você crer que Jesus, né, veio para esse mundo e ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, né, isso é uma boa notícia, que eu falei que a gente deveria estar alegre, né, porque daqui a pouco vai ter festa no céu e se a gente ligou aqui e está ligado com o céu, a gente também tem que ficar feliz, né? Porque todos nós vamos encontrar um dia, além daqui, na eternidade. Então a gente acredita que Jesus é o nosso Salvador, esse homem que veio ao mundo, que ele está aqui através do Espírito Santo de Deus, a qual você vai ser selado, a qual nós temos o selo. Segundo, isso aqui é interessante, é muito importante a gente ler lá em Lucas 13:3, eu já estou finalizando, Lucas 13:3. Lucas 13, versículo 3. E eu lhes digo que se não se arrependerem vocês, todos também morrerão como eles. A segundo passo é, eu quero me arrepender. Mas o arrependimento, por incrível que pareça, eu não tinha essa mesma mentalidade que eu tenho hoje. Arrependimento parece que é um remorso das coisas que a gente cometeu. Não é isso. O arrependimento, a palavra arrependimento chama metanoia, mudança de mentalidade. Porque tudo parte da nossa mente, do pensamento. O que eu vou fazer quando eu me batizar, quando eu creio, quando eu me arrependo? Eu quero mudar as minhas trilhas neurais. Agora eu quero pensar com a mente de Cristo. Porque se todas as minhas ações partem do meu pensamento, eu penso, eu tenho uma emoção, eu sinto e eu ajo. É assim que funciona o nosso cérebro. Através do quê? Através da experiência, das observações que eu faço. Então, se agora eu passo a estudar, a ter fé em Cristo, eu tenho fé, eu automaticamente, a minha mente começa a ter a mente de Cristo e eu começo a agir como Ele. É natural. Por quê? Porque o Espírito Santo nos enche e a gente começa a agir. Quando às vezes você fala, nossa, parece que nem era eu. E a gente sente a condução de Deus na nossa vida. Isso é uma mudança de mentalidade. Eu não quero mais pensar como o velho Joel. Né? E isso é o quê? Algo gradual. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Porque se eu não mudar a minha forma de pensar, eu também não estou cumprindo esse segundo passo. Né? E o terceiro a gente já leu também isso, é falar, confessar. Não só da nossa boca, mas do nosso agir. Esses 5, para se tornar mão perfeita, a gente vai entender isso. Lá em Romanos 10, 9 e 10, Romanos, depois do livro dos 4 evangelhos, né? João, Romanos 10. Romanos 10,
de 9 a 10, diz assim: se você declarar com a sua boca Jesus é o Senhor e acreditar com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração a pessoa acredita e declara justa, e com a boca ela confessa sua fé e é salva. Quantas aulas, né? Quantas noites a gente não teve lá? Foi quase o ano passado inteiro, né? Quase na casa do Fábio. A gente declarando, falando da palavra. Eu espero que você transborde isso na vida de outras pessoas. Multidões estão morrendo. Almas estão indo para o inferno. E muitas vezes você nem falou: ei, irmão, você não deu nem um oi, um bom dia, não falou de Jesus, não agiu como tal. E ele está falando: pô, se a gente precisa confessar que Jesus é o nosso Senhor. E às vezes a gente tem vergonha de achar o que o outro vai achar. Não estou nem aí. Quem tem que achar alguma coisa é a Deus. Eu tenho que me preocupar com o que Ele. E se eu não falar quem Ele é, Ele não vai falar. Jesus não vai falar para o Pai. Foi assim que a gente leu também, né? Essa tarde agora aqui, algumas outras passagens. Então, o terceiro passo o terceiro dedo, né? O terceiro passo seria confessar, crer, arrepender e confessar. E o passo 3, que não tem como não ser de forma diferente, a gente falou que o livro de Atos, ele conta toda a história da igreja dele, fundada por ele, do corpo dele, que não há divisão, né? Só que o judeu não estava entendendo. Ao contrário, alguns estudiosos, por inveja, colocaram ele na cruz e o povo foi se deixado levar também e mataram ele. Solta quem? Jesus ou Barrabás? Não, tira Barrabás de lá, mata Jesus. Entendeu? Por inveja. Põe lá aí a coroa de espinho nele. Né? Já sabia, Deus já sabia, já tinha esse propósito. E aí teve uma festa, como de costume, que chama a festa de Pentecostes. Aí tem gente que põe o nome da igreja de Pentecostes, pentecostal, né? Que vem desse ramo, né? essa vertente da desvio de Pentecostes. E aí, ninguém estava lá clamando: ah, Espírito Santo desce. Não, os apóstolos estavam lá na festa. De repente, desceu o Espírito. Como uma forma de fogo lá e pomba, e eles, os apóstolos, especificamente, os escolhidos, os 12, porque um pouquinho antes, Judas já tinha se matado, e aí eles escolheram entre eles mais um para se completar, que foi Matias. E aí nessa festa, como a gente vai ter uma festa aí de Natal, enfim, como o povo se reunia ali, desceu e eles começaram a falar. Então Atos capítulo 2 vai falar que, resumidamente, nós, né, o povo não acreditou que Jesus era o Senhor. Nós, né, o povo matou o Cristo. E aí começa a pregação de Pedro, de forma fervorosa, falando em línguas, porque tinha outras nações ali, outras formas de língua, e todo mundo estava entendendo também. Quem fala em línguas, se não tiver uma tradução, não está dentro das Escrituras. Mais um alerta, uma parte da doutrina. E aí eles começaram a pregar essa boa notícia que eu estou falando aqui já há mais de uma hora. E eles falaram: como você está? Agora eu entendi. E aí Atos 2:38, eles vão falar, eles compungiram o coração deles. E aí eles falaram assim, Atos 2:38. Eu só estou trazendo um pouco da história do contexto, depois se você puder ler, que vocês vão entender. Que foi ali que começou, que fundou, você lembra que ele falou? Sobre esse fundamento, Pedro, a gente leu, eu vou fundar a igreja. E quem é que estava ali pregando e falando? Era Pedro. Que ele fala lá em Atos 2:38. Diz assim:
Pedro lhes disse: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. E a palavra batizado é uma palavra que o significado dela chama imersão e não aspersão, né? Então, tem muitos de nós, eu já fui batizado na Igreja Católica por aspersão, né? E não é o batismo dentro das Escrituras, porque a palavra de batismo é em imersão. Em algumas passagens que a gente pode ir estudando lá na frente, a gente vai ver que eles desceram, entraram na água. Então, o próprio Jesus, que foi batizado por João Batista, entrou na água. Então, o batismo é o que a gente vai fazer, a imersão, né? A gente vai mergulhar todo o corpo, inclusive, para justamente simbolizar que o Joel, o velho, vai morrer para que ele ressuscitasse. E assim foi lá nesse dia, no dia de Pentecostes. Arrependa-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para não ser mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do pecado, né? Romanos diz que a gente já não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Então, eu morro do eu tenho perdão, porque Jesus lavou os nossos pecados. E foi assim, o perdão dos pecados de vocês. E aqui, aqui é uma chave importante, né? E receberá o quê? O dom do Espírito Santo. As pessoas confundem muito, e aí a gente pode ter uma oportunidade depois para estudar sobre isso, tá? Assim que nós saímos das águas, nós já somos selados e já temos o selo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai se desenvolvendo na medida que a gente vai estudando e nos aprofundando. É como se fosse uma árvore. Lá em Gálatas capítulo 5 diz: a obra da carne é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é isso: domínio próprio, mansidão, né? Ser benigno, né? Ser longânimo. Você vai vendo pessoas falarem: essa pessoa é cheia do Espírito. Por quê? Porque é o caminho. Se eu não te falei, a gente não é bebê. Quando a gente vai, você vai sair da água, a gente vai virar um bebê. E a gente vai, um ajudando o outro, e vai se alimentando. É uma carreira. Tem gente que fica no leite, ou seja, sentado e ouvindo, e não, infelizmente, estudando, sendo já professor, mestre, ou falando disso. Que é triste isso. Mas a gente está falando do batismo. Então, o batismo se faz necessário. Se você crer e não for batizado, não vai ser salvo. Então, é o quarto passo que a gente tem que fazer. E o último, no próprio livro de Atos, capítulo 2, a gente vai ver como eles viviam. Como esses irmãos, que quase em 3.000, nesse dia foram batizados. Como que eles viviam? Eles diziam assim, versículo 42, 2:42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, que a gente faz todo domingo. Inclusive, dentro das Escrituras, é importante a gente falar, todo domingo a gente relembra a Páscoa, a gente celebra a Páscoa, que a gente come o pão e bebe o cálice do Senhor, como os irmãos do primeiro século, né? Como esse corpo. E aí ele fala assim, a comunhão, o partir do pão e as orações. E os apóstolos fizeram muitos sinais e maravilhas, e um sentimento de muito respeito tomou conta de todos. Todos os que creram ficavam juntos, repartiam tudo que tinham, eles vendiam suas propriedades, seus bens, distribuíam todos conforme a necessidade de cada um. Eles se reuniam no templo, dividiam pão de casa em casa, repartindo a comida com alegria e com sinceridade de coração. E louvando a Deus, eram estimados por todas as pessoas. E todos os dias o Senhor aumentava naquele grupo os que iam sendo salvos. E aí eu já falei, né, anteriormente, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então, o quinto passo é estarmos nesse corpo perseverante até o fim. A gente não pode. Né? A gente falou sobre cálculo, né, de despesa. Né? O cálculo para construir um prédio,
a briga que a gente vai ter com alguém que tenha mais soldados, que, né, a gente falou dessa despesa, ou seja, a gente ter essa responsabilidade em aceitar Jesus. É um caminho de porta estreita, dificuldade, mas Ele é conosco. É ou não é? Até aqui, Deus nos sustentou. Amém, não é? E Ele vai continuar, porque não é sobre as nossas forças, é sobre a força daquele que nos guia. E a gente precisa nos entregar. E Joel, de verdade, eu não vejo na minha vida, quando eu vi, eu falei, eu não tenho saída. Eu quero entregar minha vida para Ele, e hoje eu tenho prazeres, com muitas dificuldades, mas eu sinto a paz de Deus, que excede o meu entendimento. Excede o entendimento. Então, mediante, Joel, a tudo que eu falei aqui, porque eu disse que para mim é extremamente importante, eu queria ter 1 hora, e eu acabo às vezes excedendo mesmo, né, 1 hora e pouquinho, porque para mim é muito importante. Sobre a responsabilidade que eu tenho, né, lá em Tiago, como diz as Escrituras, que foi o primeiro versículo que eu falei. E eu queria trazer isso para você. E se você confessar da sua boca e quer fazer esses 5 passos, né, para se tornar uma pessoa perfeita, uma mão perfeita, ali tem água. Nada pode impedir você, e a gente vai sepultar esse corpo nas águas para que você, junto com a gente, em alegria, em gozo, e os céus vai estar com certeza feliz para te receber, e a gente também, entendeu? Vamos lá? Então, amém. Depois